Que tipo de crime tinha nessa... Isso é o que? A gente tá falando de que ano? Paracambi, eu acho que 2006, 2005, por aí. E como é que era nessa época? Quais foram os crimes que tu pegou logo de cara, assim, que você teve que resolver, o que te marcaram? Eu pegava um monte, pegava questão. Eu peguei um crime que me marcou bastante, que eu peguei na Ilha do Governador, ainda como regional. Era um médico, que ele era estrangeiro, e que ele abusava das pacientes. Ele dopava as pacientes. Hoje também acontece muito, você vê essas notícias, Sim. né? Ele abusava das pacientes, ele dopava, mas a mulher, mesmo dopada, ela não tinha capacidade de reação, mas ela se recordava daquilo que ela tinha passado. Né? E foram várias. E eu lembro que eu tive um grande professor de direito penal, meu mestre querido, que foi advogado justamente desse médico. E eu lembro que eu tinha os cadernos, porque eu estudava muito por caderno. Eu cheguei a repetir na sentença aquilo que ele havia me ensinado nas aulas dele. E eu sei que essa sentença ela foi até Brasília. Eu não sei se ela acabou sendo reformada, já tem bastante tempo, não lembro. Eu sei que foram até Brasília lutando para absolver, porque eu dei-lhe uma pena caprichada nesse médico. Qual foi a sentença? Eu não lembro, mas foi mais de 20 anos. Porque isso é um estupro de vulnerável. Um estupro, no fundo, de uma pessoa que você não consegue oferecer resistência, como se fosse uma criança. Né? Então é uma pena alta. Então eu lembro que eu sapequei-lhe uma pena bonita que foi até Brasília, lá para eles conseguirem derrubar. Eu não lembro se conseguiram. Ele falava para mim: Luciana, você repetiu as minhas aulas? Eu falei: professor, repeti as suas aulas na sentença. E esse médico tava junto lá na hora da Ele sentença? foi julgado. Não, mas ele não. Na hora que eu dou a sentença, normalmente dá depois da audiência, né? Quando são essas sentenças mais complexas, muitas folhas, né? Sentenças grandes, né? Porque eram muitas vítimas. Então eu dei depois da audiência e ele, obviamente, tomou conhecimento da sentença, que depois vai o oficial de justiça lá intimar ele. Mas eu digo assim, então tu teve contato com esse cara? Sim, eu tenho na audiência. Como é que é ver um cara desses ali na tua frente? Como é que é? Tu consegue controlar o teu lado mais humano, animalesco, entre aspas, que quer voar no pescoço do cara? Sim, você consegue. Quando você é a juíza mais nova, isso é mais difícil. Mas hoje em dia você vai meio criando uma casca, você só não pode deixar essa casca impedir que você se emocione, impedir que você julgue cada caso como se fosse o seu único caso, como se fosse o seu principal caso. Mas a gente cria uma casca. É muito pior quando é com criança. Eu peguei um caso em Madureira que era uma tortura contra uma menina de 4 anos. E o cara era padrasto dela, né? E ele praticamente matou essa menina. Ele levou ela para o hospital praticamente morta. E era muito difícil. E quando é com criança, esse sim me pegam, porque essa menina morreu, ele pendurou ela, ele estuprou, e tinham 2 irmãos mais velhos que viram tudo, que também eram crianças, e o pior foi a postura da mãe, com um bebezinho no colo, filho do acusado, preso, que o cara chegou no hospital e foi preso, do jeito que a menina chegou toda machucada, né, e ela completamente apática, assim, gente, as pessoas perdem muito, né, a questão da humanidade, e ela não queria incriminar o cara depois da filha já estar morta. Você pega umas situações assim muito, muito surreais, assim. E esse foi um caso que eu não conseguia ler a denúncia. A promotora lia a denúncia porque eu engasgava na hora de ler a denúncia. De tão cruel que a denúncia narra tudo. Então narrava as agressões que a menina sofreu ao longo de bastante tempo. E aquela mãe se fazendo de completamente fora da história, quando devia ser a mais interessada na punição, a mais interessada em preservar os filhos, e com um bebezinho, filho desse sujeito, desse acusado, que também, obviamente, foi bem condenado. E tu consegue manter essa emoção só no trabalho? Isso reflete quando chega em casa? As imagens ficam passando na tua cabeça? Não, quando é caso de criança, esse, por exemplo, na hora que eu vou deitar, a cabeça roda a 1000. Aí, na hora que você para, porque eu sou muito agitado. Então, eu sou aquela que faço 10 coisas ao mesmo tempo. Então, estou fazendo audiência, eu estou ao mesmo tempo revisando algum escrito, algum trecho de sentença, mas estou ouvindo ali a pessoa, estou perguntando. Então, eu estou fazendo. Mas na hora que eu paro, aquilo roda na tua cabeça. É bem difícil, é difícil. Há um custo.
há um custo emocional, há um custo, sim, da sua vida, do seu sono, da sua saúde, porque desgasta pra caramba, suga, né? Eu costumo dizer que às vezes eu sinto que a minha energia é sugada. Por isso que nessa profissão só fica quem gosta muito, porque dizem que juiz trabalha pouco. Não trabalha pouco. Não trabalha. Se você levar a sério, e eu acho que a grande maioria leva, é trabalho pra caramba, são índices de produtividade que você tem que alcançar e tem um custo pessoal. Você tem um custo pessoal alto, um custo de saúde, inclusive. Então, só fica quem gosta, só fica quem tem vocação. E a questão de estar lidando com o pior lado do ser humano quase todos os dias, vendo esses casos, também não te faz se tornar um pouco mais cética em relação ao ser humano? Olha, como eu te disse, eu sempre gostei de submundo. Então, eu sempre tive alguma atração por esse pior lado do ser humano. Eu gosto um pouco disso. Mas eu não posso ficar cética. Eu não me deixo ficar cética. Porque eu acho que eu posso transformar. Eu quero transformar. Né? E é para isso que eu tô ali. Eu acho que cada um tem a sua função aqui nesse mundo. Né? Porque você vai passar aqui batido, em branco, não é muito comigo. Então, eu não posso ser cética. Eu não tenho esse direito. Eu tenho que lutar para transformar, eu tenho que lutar para fazer valer aquilo que está na lei, para as coisas acontecerem como elas têm que acontecer e melhorar a vida das pessoas, né? Eu acho que essa é a função do juiz. Mas tu sente, então, que tem uma parte de ti que quer se tornar cética e tu tem que interromper isso com a força da consciência? Para mim, eu não chego ao ponto de ter que interromper esse ceticismo, porque ele não me contamina. Eu não me deixo muito contaminar, não. Mas o desgaste é grande. O desgaste é um desgaste emocional grande. Mas, assim, eu acho que vale a pena.